Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, caros companheiros que nos acompanham semanalmente nesses estudos e reflexões sobre a doutrina espírita. O tema que será abordado nessa noite é os bons espíritas. Este tema está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Bons espíritas. Nós podemos nos considerar bons espíritas? Eu faço essa pergunta para nossa reflexão inicial. Podemos? Refletindo um pouco, nós podemos nos considerar bons espíritas? No item anterior, Allan Kardec trouxe o item 3, que fala sobre o homem de bem, que foi o tema anterior das reflexões. E pelo que foi dito, pelo que foi estudado, refletido no item anterior sobre o homem de bem, hoje, diante da reflexão bons espíritas, os bons espíritas, nós podemos nos considerar bons espíritas? Então, vamos fazer essa reflexão e ouvir o que Kardec, o que os espíritos da codificação trazem para nós em relação a esse assunto. No início do texto, Allan Kardec comenta na primeira frase o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados já expostos sobre as características do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois ambos são a mesma coisa. Então, Kardec nos demonstra, lá no item anterior, as características do homem de bem que caracterizam o bom cristão. E o espírita, ele é cristão. Então, ele tem que procurar, as diretrizes do homem de bem para ser um bom espírita, Porque espiritismo e cristianismo são a mesma coisa. A doutrina espírita revive os ensinamentos de Jesus de uma forma bem clara, bem ampla, bem fácil de ser entendida, que os espíritos codificadores trouxeram para nós, para que a gente possa compreender bem a doutrina de Jesus, os ensinamentos dele, com uma clareza, com uma facilidade bem ampla para todos nós. Kardec, então, nessa primeira frase, do texto, ele fala que para o verdadeiro espírita não basta apenas compreender o espiritismo, mas é preciso, antes de tudo, senti-lo bem. Dessa forma, Kardec ratifica o exposto pelo Cristo há mais de 2000 anos de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que foi dito pelo Espírito de verdade, que é o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Portanto, amar a Deus, ao próximo, como amamos a nós mesmos, e estudar, instruir, compreender, buscar o conhecimento. Deve ser o nosso objetivo, é a nossa busca para a nossa evolução. Então, trazer a doutrina espírita para o nosso coração
requer a prática desses ensinamentos de Jesus, no sentido de olhar para o nosso próximo, não com indiferença, mas estar sempre nos questionando o seguinte: como eu posso ser útil para ele, para o meu próximo? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Que nós possamos julgar menos e agir mais. Que nós possamos ser mais caridosos moralmente e materialmente com os nossos irmãos. Este é o convite para que a doutrina espírita possa entrar em nossos corações e que nós possamos senti-la verdadeiramente. Kardec nos mostra o cristianismo com uma enorme simplicidade, profundidade, amorosidade. Jesus tem entre seus discípulos os pescadores de Cafarnaum e não os filósofos de Atenas. Não seria melhor se o mestre convidasse os filósofos de Atenas por serem pessoas mais cultas, mais inteligentes? Não, meus irmãos. Esses filósofos de Atenas, orgulhosos, vaidosos, ainda não estavam preparados para a tarefa, porque era preciso que a mensagem trazida pelo Cristo pudesse entrar no coração daquelas pessoas. E assim, os pescadores de Cafarnaum, por serem simples, eram os que estavam mais qualificados naquele momento para a tarefa. Kardec ainda continua sua reflexão explicando que para a doutrina entrar no nosso coração é necessário que tenhamos a maturidade do senso moral, ou seja, a maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque ela é inerente ao desenvolvimento espiritual do ser. Para isso, de novo, torna-se fundamental que os conceitos e o sentimento de caridade e de humildade estejam presentes em nossa alma, cabendo-nos o ato de servir ao próximo como um exercício contínuo. Vamos ouvir mais o desabafo do irmão que nos procura. Dar uma garrafa de água, um prato de comida, um cobertor, aquele irmão que se encontra nas ruas. Ceder o lugar, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite sinceros, olhando no olho da pessoa, para ela se sentir acolhida, para ela se sentir valorizada, vista, que a gente está vendo, está junto dela ali. Muito importante. Espiritismo bem sentido é muito melhor que espiritismo bem compreendido, meus irmãos. Não existe fé raciocinada sem caridade aplicada. Meditemos sempre nessas palavras. É ótimo fazer leituras edificantes, é ótimo estudar, fazer estudo sempre, mas se não aplicarmos a caridade, nos nossos atos, na nossa vivência diária, não vai adiantar muito. Ser espírita não é frequentar reunião pública semanalmente, tomar passe, beber água magnetizada. Não podemos nos limitar a isso. Pensemos sobre isso. Allan Kardec nos explica que ainda somos imperfeitos e trazemos para esta encarnação as nossas tendências instintivas. Embora tenhamos a misericórdia divina,
do esquecimento do passado, percebemos essas tendências em nossa alma. Não nos tornaremos de um dia para o outro uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Francisco de Assis. Não, com certeza não. Esse processo de evolução espiritual, ele ocorre lentamente, de forma paulatina, aos poucos, cabendo-nos iniciá-lo através da reforma íntima de nossos pensamentos e sentimentos. Eu posso, eu quero e devo modificá-los. Vamos começar então. Aqui estamos nós, espíritas imperfeitos que somos. O autoconhecimento é a chave que abrirá esta porta, como já dizia Santo Agostinho, quando nos orientou na resposta à pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta nessa questão qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E a resposta de Santo Agostinho: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec continua através da questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E Santo Agostinho continua sua resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. E Santo Agostinho continua sua resposta a essa questão. Ela é enorme e tem muitas explicações muito importantes, muito precisas para nós. Quem puder pesquisar e ler toda essa sua resposta, vai lá na questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. Vale muito a pena. Allan Kardec faz um comentário em seguida, logo abaixo, das colocações de Santo Agostinho, que também são comentários muito pertinentes. Ele diz que muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. E se, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa é mais precisa e exige respostas categóricas por um sim ou não, que não deixam lugar a alternativas. E através das respostas, nós podemos perceber a quantidade do bem e do mal que existe em nós. E continua Kardec: aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. É aquele que já enxerga mais, já tem um conhecimento e um preparo
maior do que o nosso. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso sua fé é inabalável. É como um músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. No livro Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, podemos encontrar o padrão espírita, bem resumido, mas importantíssimo para nós. Transformar o coração em fonte de amor. 2. Converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. Transformar os olhos em mananciais de compreensão. 4. Transfigurar os ouvidos em depósito de bondade. 5. Selecionar as palavras. 6. Consagrar as mãos ao serviço. Então, este é o padrão espírita, segundo Emmanuel, para nós. E que a gente procure, mentalizar esse padrão e tentar segui-lo, para nos tornarmos um verdadeiro, um bom espírita, que é o que Jesus nos convidou há 2000 anos atrás e que os espíritos codificadores vieram, repetir para nós, para nossa lembrança, para nossa meta, para que nós façamos disso nosso objetivo. Portanto, meus irmãos, precisamos entender, compreender e trazer para nossa alma, ou seja, sentir os princípios doutrinários do Espiritismo, do cristianismo, para nos transformarmos neste espírita cristão, servindo sempre o nosso Mestre amado, Jesus. Muita paz a todos e uma boa noite para todos também. Que assim seja.